Então, João foi ao supermercado e gastou um total de R$ 240, sabendo-se que 15% desse valor corresponde ao gasto dele com laticínios. Quanto ele gastou com laticínios? Então, quer saber quanto ele gastou com laticínios? Com laticínios, ele gastou 15% de R$ 240. No caso aqui dessa questão, a gente precisa calcular 15% de 240. Só que 15% não é a mesma coisa que eu calcular 10% mais 5%. Quando eu calculo 10% mais 5%, eu não retorno aqui para 15%. Ó. Quanto que é 10 mais 5? É 15, 15%. E calcular dessa forma aqui é mais fácil e é mais rápido. Já falei com vocês que calcular 10% de um número é só você pegar esse número e dividir ele por 10. 10% de 240, você divide 240 por 10 e você já acha 10%. 240 por 10 vai ser igual a 24. Então aqui, ó, 10% equivale a 24. Agora, 5% também é muito fácil a gente calcular. 5% é a metade de 10%. Logo, 5% vai ser a metade aqui de 24. Qual que é a metade de 24? A metade de 24 é igual a 12. Ó, entendeu aqui, pessoal? Quando eu tenho 10% e divido por 2, eu não chego em 5%. Então, 5% é a metade de 10%. Por isso que eu peguei a metade de 24 aqui, que dá 12. Agora, só soma esses dois valores. 24 mais 12 é igual a 36. R$ 36, que é o gabarito da letra A. Então, esse 36 aqui equivale a 15%, que nós fizemos aqui de forma separada. Nós calculamos 10%, depois calculamos 5% e somamos. É dessa forma que eu consigo fazer todos os cálculos de cabeça. Eu só anotei aqui para poder facilitar o seu entendimento. Próxima questão. Na etapa de um processo seletivo havia um total de 960 concorrentes. Sabendo-se que apenas 5% dos concorrentes passarão para a próxima fase. Ao todos, quantos concorrentes passarão para a próxima fase? Passarão para a próxima fase 5% de 960 concorrentes, beleza? Então, neste caso aqui, você precisa calcular 5% de 960. E 5% você já viu no exercício anterior, que é a mesma coisa que... Ó, o que é 5%? 5% é o mesmo que você pegar 10%, calcular 10% e depois dividir por 2. 10% dividido por 2 é igual a 5%. E a gente faz isso porque calcular 10% de um valor é fácil. 10% de 960, você só precisa dividir 960 por 10, você está calculando 10% desse valor. Dividindo por 10, que a gente pode simplificar, deu 96. Ou seja, aqui vai ser 96 dividido por 2, eu estou calculando 5%. 96 por 2 vai ser igual a 48. Então, 5% de 960 é igual a 48, que é o gabarito da letra D. Então, aluno, por que eu estou fazendo esses desmembramentos aqui? Se você fosse calcular 5%, que seria 5% de 960. Então, você simplificaria aqui, você teria que multiplicar 5 vezes 96, esse resultado aqui, depois você teria que dividir por 10. Por isso que eu estou desmembrando aqui, que fazendo dessa forma eu consigo fazer os cálculos praticamente de cabeça, mentalmente, e eu consigo fazer muito mais rápido do que ter que fazer essas operações aqui. Beleza, meu aluno? Então vamos seguir aqui para a próxima questão.